Bom dia! Você já se viu frustrado, frustrada? Você já se viu em uma situação onde você não entende a própria vida ou não consegue se ver em harmonia com a própria vida que você tem? Eu gostaria de falar sobre isso. Tem algo muito interessante que eu aprendi e eu queria muito compartilhar com vocês. E vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas é muito interessante, que é sobre a vida do castor. Existem três coisas acerca do castor que fez muito sentido para mim depois que eu aprendi, que é acerca de como é o castor, como ele vive, né? Qual que é a principal característica dele e qual é o loop da vida do castor. O que é o loop? Loop é aquela volta, né? Você vai e volta e sempre faz a mesma coisa. Então, quando eu aprendi isso, me ajudou muito a entender a minha própria vida, me ajudou muito a entender assim, as minhas próprias frustrações, as minhas próprias lutas interiores e, de certa forma, a aprender a lidar comigo mesma e com a vida que eu tenho, né? E quando a gente para analisar o castor, né, eu particularmente não sabia, até eu aprender sobre isso, o castor, ele é um animalzinho que vive construindo barragens, né? Ele, ele é um animal que tem um dente bem grandão, então ele rói as árvores, ele vai roendo, roendo, roendo. Ele consegue roer uma árvore e derrubar ela em uma noite. Então ele vai roendo, roendo, roendo. Aí ele pega esses galhos, né, e pedaços dessa árvore, troncos fininhos, e leva e faz a barragem dele, né? Ele vai colocando esses troncos arrumadinhos e ele barra a água e no meio da lagoa ele faz a sua toca. Ele constrói ela de maneira que ela fica com a partezinha assim submersa e ele vem por baixo, mergulha, entra, a portinha fica submersa, fica debaixo da água e ele entra e depois ele fica protegido dentro dessas casinhas que ele faz. Ali ele cuida da família, né, dos filhotinhos, ali ele armazena comida, alimento, enfim. Então, o castor, ele basicamente faz isso da vida dele. Ele constrói barragens que vão proteger a sua toquinha, né? Então, ele rói e constrói, rói e constrói. Esse é o loop do castor. Ele rói, constrói casinha. E por que isso é interessante, né? Às vezes parece que não tem nada a ver, mas eu achei muito interessante, porque o dente do castor não para de crescer. O dente dele é bem grandão e se ele não roer, o que vai acontecer? O dente dele cresce, cresce, fura a mandíbula e ele vai morrer, porque não tem, né, o que fazer. Então, ele rói todos os dias, ele precisa roer de tempos em tempos. Então, ele sempre está construindo ou reformando, né, essas barragens e a sua toca. Então ele vai reformando aquilo que começa, né, a estragar, às vezes a barragem começa a desmanchar com a força da água e ele começa a fazer essa manutenção. Às vezes eles fazem duas barragens, uma mais acima para segurar a força da água e uma mais abaixo para proteger a sua toca. E então essa é a característica, né, do castor. E como que eu aplico isso, né, na minha vida? Sabe, nós temos um loop na nossa vida também, né? A gente vive, de certa forma, uma rotina. E nós precisamos entender a natureza da nossa rotina. E o castor, ele entendeu para que ele nasceu. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para roer, porque se ele não roer, o dente dele vai crescer e vai matar ele. E ele nasceu para construir, porque o que ele vai fazer com esse tanto de, né, de pedaço de galho e tudo? E aí eu fico me perguntando, e é a reflexão que eu fiz, eu achei interessante pensar sobre isso. Será que o castor faz isso porque ele gosta, né? Porque ele acha legal? Ou será que é porque ele nasceu para fazer isso? Tipo, será que tá no DNA do castor? Roer, construir barragens, reformar barragens, pegar esses pau, fazer barragem, roer de novo, fazer barragem. Será que ele faz isso porque ele acha legal? Ele se descobriu, né, ali, ele começou a fazer aquilo e falou, gostei, vou fazer isso. Ou ele nasceu para fazer isso? Quando a gente percebe esse loop, e o prazer do castor é esse, ele vive para isso, ele faz isso, eu percebo que ele nasceu para isso, sabe?
uma impressão, né, divina na vida do castor, para que ele se realize fazendo isso, para que ele tenha prazer vivendo assim, né? E esse loop do castor, ele é um processo divino. Ele vai viver assim a vida toda, porque é assim que a vida dele tem prazer, é assim que ele se completa, e é assim que ele encontra sentido na vida. E é assim que ele se protege, né? E quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes a gente é muito frustrado, muitas vezes a gente é muito, assim, amargurado. E muitas vezes porque a gente não está fazendo o que a gente nasceu para fazer. Nós nascemos para fazer coisas determinadas já por Deus. Uma delas é a nossa conexão com o Criador. Uma delas é o nosso relacionamento com o Criador, né? A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus vinha todos os dias na viração do dia conversar, né, com a sua criação. E nós fomos feitos para isso. E eu tenho certeza que existem pessoas que provavelmente estão me ouvindo que passa dias sem conversar com o Criador. Passa semanas sem falar com o Criador. Tipo assim, foi você que me fez, mas tipo assim, sei lá, você tá lá, eu tô aqui, você tem sua vida, eu tenho a minha. E essa falta de conexão, de certa forma, influencia no nosso prazer de viver. Essa falta de sintonia com o Criador, ela influencia na nossa forma de como nós lidamos com a vida. Existe um equilíbrio perfeito de tudo aquilo que Deus criou. E existe um equilíbrio perfeito dentro da nossa formação, do homem, da mulher, da nossa essência. E hoje, talvez, se nós fizermos essa pergunta para nós mesmos, você faz o que você faz, você vive como você vive, porque você gosta, porque você nasceu para isso. Você já se identificou fazendo aquilo para o que você nasceu, para realmente preencher, né, essa lacuna, essa necessidade de se realizar enquanto criatura, em sintonia com o Criador. Eu vou dar um exemplo, eu sei que é um assunto bem polêmico, mas os papéis de homem e de mulher. Existe uma clareza bíblica acerca da função do homem e da mulher, que é basicamente do homem prover e proteger, e da mulher ajudar e se submeter, e ser cuidada e protegida. Embora seja assim muito mais amplo do que basicamente isso é uma essência. Essa essência está na natureza, está em nós. E eu tenho para mim que um dos maiores motivos de muitos desajustes na sociedade é porque nós estamos corrompendo essa essência. Nós não estamos fazendo aquilo para o que nós nascemos. Nós estamos deixando de exercer essa essência. Imagina se o castor resolvesse não fazer o que ele faz. Imagina se o castor resolvesse falar, tá muito chata essa vida de fazer barragem, esse negócio de ficar roendo, eu vou mudar, né? Eu vou mudar, eu vou começar a construir com terra, né? Vou juntar areia e vou fazer minha casa agora de areia e tal. Não ia dar certo, não ia dar certo. A mãozinha do castor tem mini dedinhos. É tão bonitinho que eu fui olhar, né, quando eu tava pesquisando sobre isso, ele tem os dedinhos parecidos com os nossos, e ele pega os galinhos, e quando ele vai fazer, ele tem habilidades para mexer com os dedinhos, e ele bate. A gente vê os desenhos, eles batendo muito com o rabo, eles usam muito o rabo deles é bem pesado, tem uma forma bem arredondada, mas eles usam as mãozinhas, que são com dedinhos habilidosos, para eles trabalharem com esses pauzinhos. A pele do castor, ela é impermeável, por isso que ele consegue mergulhar, atravessar o lago, entrar na toca, né, e ter essa vida aquática, porque a pele dele foi feita para isso. E se ele parasse, né, de construir as suas barragens, a sua toquinha com pedacinhos de madeira, ele ia morrer. Ele ia morrer de tédio, ele ia morrer porque o dente dele ia furar a sua própria mandíbula. E a natureza é tão simples, né? E eles não lutam contra isso. A natureza não luta contra si mesma. E nós lutamos, né? Nós nascemos com uma essência, nós nascemos com um presente de Deus, né? Para nos realizar, para termos prazer em viver. E nós lutamos contra isso. Nós não aceitamos, nós queremos mudar essa essência. Vou dar um exemplo. Eu não queria ter filhos.
Eu me casei com 24 anos e eu, desde o começo, antes de casar, eu já tinha falado pro Diego, olha, eu não quero ter filho, não tenho paciência com menino, não me vejo mãe, não quero. Não queria, eu era decidida que não queria. E com o passar dos anos, né, é uma longa história, e chegou um momento que, assim, por causa do meu esposo, eu falei, poxa, eu não posso negar isso pra ele é um esposo tão, né? E aí eu resolvi engravidar e tal. E hoje, é igual todo mundo fala, poxa, né? Eu olho pra minha rotina e fico pensando hoje, né? Minha irmã sempre falava isso, você vai ficar olhando e falando assim, como que era sem a Darla? Então, assim, hoje, a minha filha é algo maravilhoso, né? Tudo de bom e tal. O Diego fica brincando, né? Isso que eu não queria ter filho e tal. Mas, assim, eu não queria, sabe? Eu já tinha decidido que não queria. E hoje eu já mudei completamente a minha ideia acerca disso, de ter filhos. Por quê? Porque eu estava sendo também doutrinada, né? Nesse pensamento de que, tipo, não, você não pode ter filho, quem tem que ter filho é quem tem muito dinheiro, porque filho gasta, porque você tem que dar tudo, você tem que isso. E assim, eu mudei a minha mentalidade acerca disso. O filho não precisa de tudo isso, né? Os valores que hoje eu tenho acerca de transmitir para uma criança são outros valores, né? Outro tipo de pensamento. Enfim, acerca de vários aspectos eu mudei a minha opinião, porque eu estava tendo uma mentalidade que não era bíblica. Eu estava mudando, né, a essência que Deus deixou. Deus colocou essa essência em nós. E eu lembro que uma vez, tinha até uma amiga minha, a Josiane, a gente estava na igreja, e eu falei que não queria ter filhos. Eu lembro que ela ficou assim, estarrecida, porque ela chamava eu de neguinha. Como assim, neguinha? Você tem que ter filhos, é bênção. E eu falava, não, porque tal e tal. E eu era assim, convencida daquilo. Mudei de ideia, né? Hoje eu penso que realmente a gente precisa ter filhos. É a natureza. E quando você luta contra isso, você luta contra a sua essência e você traz frustração para a sua vida. E, enfim, por que muitas vezes nós somos frustrados? Porque nós lutamos contra a essência que Deus colocou em nós. Há uma essência em nós. Há um desejo em nós em busca do Criador. Há uma necessidade em nós de termos esse contato e esse relacionamento com o Criador. E enquanto nós não estabelecermos essa conexão, enquanto nós não criarmos essa conexão direta e segura, nós ficaremos perdidos. E nós não encontraremos prazer na nossa vida. Então, se talvez você está tendo uma vida confusa, talvez você está tendo uma vida cheia de frustração, você não se sente realizado, realizada, às vezes você não se sente, poxa, não tá legal, não é para isso que eu nasci, não é assim que eu quero viver. Começa restabelecendo a sua conexão com o Criador. Começa buscando ligar essa ponte entre você e o Criador. E só lembrando que só há um jeito de ligar essa ponte, é através de Jesus, tá? Então, assim, se você ainda não tem Jesus como ponte entre você e o Criador, você precisa buscar essa ponte, é Jesus. Estabeleça essa ponte, volte a ter essa conexão com o Criador. E as coisas vão começar a fazer mais sentido na sua vida. Não lute contra aquilo que você nasceu para fazer. Se às vezes você se encontrar nesse dilema, lembra do castor. Ele não luta contra a sua essência. Ele simplesmente faz aquilo que ele nasceu para fazer. Então, faça aquilo que você nasceu para fazer. Se você é homem, seja homem. Se você é mulher, seja mulher. Se você é filho, seja filho. Cumpra aquilo que Deus espera que você cumpra. A sua vida vai começar a fazer muito mais sentido. Tenho certeza disso. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Se converte todos os dias, porque essa é a vontade de Deus para nós.